Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar falando sobre Curitiba. Curitiba é uma cidade que se orgulha dos seus parques, praças, pontos turísticos e também da arquitetura e do urbanismo. Então, quando falamos da cidade, nós rapidamente lembramos das estações tubo e do seu transporte público, do Museu do Ouro, desenhado por Oscar Niemeyer, e também aqui pelo prédio histórico da nossa UFPR. Mas que outros pontos turísticos você poderia visitar aqui em Curitiba? Nós poderíamos pensar em alguns, procurando um mapa da nossa cidade. Mas e se por acaso você não tiver acesso ao mapa real dessa sua cidade e você deseja planejar um passeio conhecendo apenas distâncias pontuais? Vamos dar um exemplo. Imaginem que vocês gostariam de ir na Torre Panorâmica para ter uma boa vista de toda a cidade, gostariam de conhecer o Jardim Botânico e a sua estufa, muito famosos aqui também, e conhecer as capivaras do Parque Barigui. Mas você estará a pé nesse seu passeio e gostaria de percorrer o menor caminho possível. Ou seja, você gostaria de sair de um ponto e avançar para o segundo ponto e para o terceiro ponto sem ter que retroceder. Para isso, você precisaria distribuir esses três locais como se fossem uma linha reta e avaliar a distância entre esses três pontos. Entretanto, você não tem um mapa da cidade para ter essa informação. Vamos assumir que você consiga saber a distância entre o Jardim Botânico e o Parque Barigui, entre o Jardim Botânico e a Torre Panorâmica e entre o Parque Barigui e a nossa Torre Panorâmica. Vamos ver como poderia ser isso? A primeira distância que nós poderíamos estimar é a distância entre o Jardim Botânico e o Parque Barigui. Se nós olharmos aqui, essa distância é de 7,3 km se formos a pé, o que justifica o seu interesse em avaliar o melhor trajeto a ser realizado. Mas não vou usar essa unidade convencional de 7,3 km. Vou trabalhar numa unidade de tempo, posteriormente, 1 hora e 33 minutos. Outra distância que nos interessa também, que nós temos acesso, é a distância entre o Jardim Botânico e a nossa Torre Panorâmica, que ela é de 5,9 km, ou 1 hora e 17 minutos. A terceira distância que nós podemos ter a informação e ainda nos falta é entre o Parque Barigui e a Torre Panorâmica. Essa distância é de 22 minutos ou apenas 1,5 km. Então, transformando essa nossa distância em quilômetros numa estimativa de minutos, ou seja, uma unidade um pouco diferente, menos usual, nós podemos falar que aqui nós temos 93 minutos de distância, ou seja, 60 mais 33. Aqui nós temos 77 minutos de distância, aqui nós temos 22 minutos de distância, que é o tempo em que você leva se deslocando de um local ao outro. Essas nossas distâncias, por sua vez, poderiam ser representadas assim. Aqui eu tenho a distância do Parque Barigui para a Torre Panorâmica em 22 minutos. Entretanto, será que, pensando nessa nossa linha aqui de distâncias, o Jardim Botânico, ele fica deste lado, mais próximo do Parque Barigui e mais distante da Torre Panorâmica, ou do lado de cá, mais próximo da Torre Panorâmica e mais distante do Parque Barigui? A ideia é justamente agora avaliarmos as nossas distâncias de cada um desses locais em relação ao Jardim Botânico. Eu parti dos locais mais próximos, que fica um pouco mais fácil de compreender, parti pela minha menor distância e agora quero encontrar em relação a esses dois pontos qual é a menor distância para eu tentar prever se eu estou mais próximo do Parque Barigui ou da Torre Panorâmica quando estou no Jardim Botânico. Portanto, nós podemos pensar aqui que a distância do Jardim Botânico para o Parque Barigui é de 93 minutos, aqui representado por esta barra. E se nós olharmos a distância do Jardim Botânico para a Torre Panorâmica, é de 77 minutos. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que a distância aqui, Jardim Botânico, Torre Panorâmica, de 77 minutos, ela é menor que a distância de 93 minutos entre o Jardim Botânico e o Parque Barigui. Logo, obrigatoriamente, o Jardim Botânico ele está mais próximo da Torre Panorâmica. Assim, eu não posso ter ele desse lado. Obrigatoriamente, a minha ordem do passeio pode ser Jardim Botânico, Torre Panorâmica, Parque Barigui, ou então Parque Barigui, Torre Panorâmica, Jardim Botânico, porque linearmente é assim que esses parques se distribuem andando pela nossa cidade. Se eu puder pegar aqui o mapa da nossa linha turismo para podermos compreender melhor,
Vejamos aqui os pontos turísticos pela linha turismo onde ela passa, e nós teremos o Parque Barigui, com as suas capivaras aqui, depois a Torre Panorâmica e, por fim, aqui o Jardim Botânico mais embaixo. Ou seja, se nós traçarmos uma linha reta aqui nessa posição, nós temos exatamente a mesma ordem que nós deduzimos no slide anterior, ou seja, Parque Barigui, Torre Panorâmica e Jardim Botânico um pouco mais distante. Se nós representarmos as nossas distâncias aqui, vejam como fica interessante. Eu tenho 22 minutos entre Parque Barigui e Torre Panorâmica, 77 minutos entre o Jardim Botânico e a Torre Panorâmica, e essa distância azul aqui do nosso Parque Barigui até o Jardim Botânico lá embaixo, de 93 minutos. Entretanto, se eu somar 22 mais 77, eu tenho 99 minutos. Percebam que é um valor muito próximo, esse meu aqui, de 93 minutos estimado para a distância, mas ele é um pouquinho maior, ele tem uma certa distorção. Isso pode ser explicado por diversos fatores. Não necessariamente eu calculei a minha rota pela mesma distância, passando pelo mesmo local. Essa viagem não necessariamente é feita em linha reta. Temos o acaso também envolvido, temos subidas, descidas. Temos outros tipos de alterações que não necessariamente estão aqui sob o nosso controle e não estão representadas no nosso esquema. Mas o importante aqui com essa analogia é compreendermos que eu posso calcular distâncias par a par e a partir dessas distâncias par a par, eu estando numa mesma reta, eu consigo estimar a ordem desses meus elementos que eu quero buscar. Assim, eu posso aplicar exatamente a mesma ideia para realizar mapeamento cromossômico, ou seja, observar em um cromossomo e construir um mapa do mesmo, distinguir onde cada gene está em relação a outro, qual é a posição e mais, quais são as distâncias entre esses genes, distâncias essas que estão relacionadas com a frequência de recombinação que ocorre entre os mesmos. E como eu posso construir um mapa e organizar? Exatamente da mesma forma que nós fizemos com os parques aqui de Curitiba. Nós podemos calcular distâncias par a par e a partir dessas nossas distâncias par a par, estimar a ordem e a localização desses nossos genes num determinado cromossomo. Vamos imaginar que eu tenha 3 loci, A, B e C. Eu realizei aqui um mapa baseado na recombinação entre A e B. Eu observei que eu tenho 5 unidades de mapa aqui, 5 centimorgans de distância entre A e B. Eu fiz um mapa de recombinação baseado A-C. Eu observei 3 unidades de mapa, ou 3%, ou 3 centimorgans de recombinação. Entretanto, eu não sei a distância de B para C, por exemplo, para avaliar qual é a ordenação dos mesmos no cromossomo. Eu posso ter uma situação onde A está no meio, B vem para cá e C vem para lá, então a minha distância entre B e C é de 8 unidades de mapa, ou então uma situação em que é A, C e B. Logo, a distância entre A e B está aqui indicada nos nossos 5 unidades de mapa. A distância de A para C tem aqui 3 unidades de mapa, logo nos sobram 2 unidades de mapa entre C e B. Por isso, para uma perfeita ordenação no nosso mapa cromossômico, eu necessito da distância de A para C, de A para B e de B para C, tendo ali 3 loci em avaliação. Se nós formos resumir aqui e relembrar esse nosso conceito pensando em mapas, vamos imaginar aqui que eu tenho esse meu cromossomo, e nesse meu cromossomo eu tenho um locus B aqui identificado nessa posição. Próximo a esse locus B, eu posso ter um locus A. Vamos assumir que a distância entre eles seja pequena, a distância física entre esses dois loci aqui representados. Se eu tenho uma distância física pequena, isso implica em uma menor probabilidade de recombinação. Uma menor probabilidade de recombinação nos traz poucos recombinantes observados em um cruzamento teste. Se por acaso eu avaliar outro locus, o locus C, que ele está a uma grande distância em relação ao locus B no nosso cromossomo, isso nos trará uma maior probabilidade de recombinação e, consequentemente, muitos recombinantes aparecendo aqui. E é justamente calcular essas frequências de todas as distâncias possíveis que vai nos permitir estimar
propriamente dita a ordem desses genes no determinado cromossomo. E por isso eu posso realizar um teste que nós chamamos de teste dos 3 pontos. Vamos supor que eu tenho aqui uma linhagem parental com 3 loci aqui sendo avaliados. Um deles é o locus V, onde eu posso ter um olho selvagem, que seria o meu V+, ou o olho vermilion, que seria o meu V. Um outro locus CV, ou cross-vineless, que seria justamente CV+, uma asa selvagem que apresenta esta veia transversal aqui na asa, ou então uma asa que não apresenta essa veia transversal, uma asa cross-vineless, ou CV somente, aqui CV+. E por fim, eu poderia ter ainda uma asa selvagem, mas agora não em relação à presença dessa nossa veia transversal aqui indicada, mas em relação ao bordo da mesma, se eu tenho uma asa cut ou uma asa que ela é lisa, que ela tem um bordo adequadamente observado, aqui sendo representado o meu CT para a minha asa cut e o meu CT+, para a minha asa selvagem. Então eu tenho dominância do olho selvagem sobre o olho vermilion, eu tenho dominância da minha presença de veia transversal na asa sobre a ausência dessa nossa veia, eu tenho dominância dessa nossa asa aqui com formato selvagem, com bordos arredondados, frente à nossa asa cut. Então se eu fizer um cruzamento de um animal V+, CV, CT, CT, com um animal VV, CV, CV, mais os dois, e CT+, ou seja, aqui um animal que tem a asa completamente selvagem, tanto quanto ao bordo, quanto a presença da nossa veia transversal, e olhos do tipo vermilion, cruzado com um animal que apresenta olhos selvagens, mas não tem veia transversal na asa e tem o acabamento, o bordo dessa nossa asa prejudicado, não perfeitamente arredondado. Os gametas que serão produzidos aqui serão gametas V+, CV, CT e V, CV+, CT+. São justamente os possíveis gametas produzidos, dado que são indivíduos homozigotos, são indivíduos puros que eu estou avaliando. O nosso triíbrido aqui na nossa geração F1 vai ser um heterozigoto para todas essas nossas posições e, fenotipicamente, ele terá olhos selvagens e asa selvagem, tanto pela presença da veia transversal, quanto a presença de bordos arredondados. Quando eu observar aqui um cruzamento de uma fêmea, por exemplo, triíbrida aqui, obtida nessa nossa geração F1, com um macho teste, fazendo um cruzamento teste, ou seja, um macho aqui que ele vai ser homozigoto recessivo para todas as características, eu poderei observar diretamente o fenótipo da minha prole e estimar a frequência de cada um dos gametas que são aqui produzidos. O que nós vamos obter, então? Uma listagem de todos os possíveis gametas aqui observados. Ou seja, eu posso produzir essas combinações de 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 possíveis gametas de combinações par a par, formando trios de cada uma, 2 a 2, formando trios de cada um desses nossos possíveis alelos ali para os gametas que são formados. Se nós olharmos aqui, numa representação que eu não sei se é a ordem correta no cromossomo, eu ainda preciso descobrir isso, mas vamos imaginar aqui, só para podermos ver de uma maneira um pouquinho mais gráfica esse nosso resultado. Vamos imaginar aqui que eu tenho o animal V, CV+, CT+, ou seja, eu representei o alelo recessivo aqui como vermelho. Um próximo animal que ele é dominante aqui, recessivo. E esses são os nossos gametas parentais, ou seja, são gametas que não apresentaram alteração na disposição no cromossomo em relação aos nossos parentais, porque são justamente os mesmos genótipos observados lá na nossa geração parental. A partir desse ponto, eu posso, por exemplo, realizar uma recombinação aqui de forma a deixar apenas esse meu CT+, ó, veja, eu recombinei aqui, troquei esse meio, joguei esse CV+, por esse CV, e agora eu tenho dominante e recessivo. Outra possibilidade, ó, vejam aqui, ó, eu troco essa ponta aqui, por exemplo, e jogo essa ponta preta para cá, faço uma recombinação e fico recessivo, dominante. Outra possibilidade é só trocar essa pontinha aqui, por exemplo, eu fico totalmente recessivo, ou então só trocar este trecho, né, o que foi recombinado aqui em cima, ele pode me produzir este cromossomo que é totalmente dominante. Outra possibilidade é trocarmos aqui a posição central, ficarmos com as pontas recessivas e o meio dominante, e por fim o contrário, o meio recessivo e as pontas dominantes. Percebam que todos esses gametas aqui que nós observamos, eles necessitam de
recombinação, ou seja, todos eles são, de alguma forma, gametas recombinantes. Entretanto, nós podemos avaliar agora a nossa frequência observada no nosso cruzamento teste e tentarmos chegar a alguma conclusão quanto aos gametas obtidos. A primeira delas que nós podemos rapidamente perceber é que nós temos uma categoria aqui em cima enriquecida. Vejam só, eu tenho muitos indivíduos nessa categoria aqui em cima e isso vai decaindo. Eu tenho aqui ao redor de 90, 89, 40, 45 e duas categorias aqui embaixo que eu tenho uma frequência muito baixa, ou seja, eu tenho uma quantidade muito pequena para observarmos estes nossos indivíduos. Avançando um pouquinho mais, eu posso separar um pouco, pensar só gametas que estão recombinando entre dois loci específicos. Então, por exemplo, o meu indivíduo parental aqui, ele era ou VCV+, ou V+CV. Qualquer coisa diferente disso é um gameta recombinante para este locus específico. Vamos entender? Vejam aqui embaixo. Esse animal aqui ele é VCV+, igual aqui em cima, ou seja, entre esses dois genes eu não tive recombinação. Este outro aqui é V+CV, V+CV, ou seja, este gameta aqui ele não sofreu recombinação, por isso que nenhum desses dois gametas estão indicados aqui como recombinantes. Agora, se eu observar aqui entre VCV+, eu tenho uma recombinação, porque eu esperaria um VCV+, ou um V+CV. E percebam que eu não tenho essa combinação vermelho-preto ou preto e vermelho em nenhum desses nossos 4 gametas aqui, por isso que eles são indicados como gametas recombinantes, ou seja, em todos eles eu tive pelo menos uma única recombinação ali entre esses dois genes. Assim, eu posso realizar o cálculo somando a presença deles todos aqui, nossos 268 recombinantes entre V e CV, do nosso total de 1.448 aqui observados, e eu calculo que a minha distância é de 0,185 ou 18,5% ou ainda 18,5 centimorgan. Simplesmente calculei a distância ignorando a nossa informação de CT aqui. Uni os nossos fenótipos aqui em função do que eu tinha observado nessa posição, ignorei CT e calculei a distância de recombinação aqui entre V e CV. Posso salvar esse resultado ali em cima e avançar um pouco mais na minha compreensão, observando, por exemplo, recombinações entre V e CT. Percebam aqui, eu esperava V e CT também uma contradição aqui de vermelho e preto. V e CT, preto e vermelho. Agora, nesse caso, eu tenho preto e vermelho, vermelho e preto. Perfeito? Esses gametas aqui, eles são parentais. Agora, aqui embaixo, vermelho, vermelho, preto, preto, vermelho, vermelho e preto, preto. Logo, esses gametas aqui, eles são recombinantes. Se eu somar a frequência absoluta deles todos, chegamos a um valor de 191, ou seja, 191 recombinantes entre V e CT, de um universo de 1.448, que nos dá um total de 0,1319 ou 13,2% ou 13,2 centimorgan. Posso jogar isso aqui e deixar salvo no nosso cantinho e realizar a mesma coisa para a última região que faltou, ou seja, CV e CT. Para CV e CT, o que nós temos aqui? Preto, preto, ou seja, CV+, CT+, ou vermelho, vermelho, que seria CV, CT. Assim sendo, esses gametas aqui e aqui são recombinantes. Percebam que eu tenho preto, vermelho, e aqui embaixo eu tenho preto, vermelho, vermelho e preto. Enquanto que aqui nesses dois gametas eu tenho vermelho, vermelho ou preto e preto, por isso que eles seriam parentais. Então eu vou realizar um somatório aqui de 45 mais 40, mais 3 e mais 5, que vai me dar um total de 93. Novamente essa nossa continha muito complexa. Eu tenho 93 recombinantes em um universo total de 1.448. Se eu realizar essa nossa divisão aqui, teria um total de 0,0642 ou 6,4% ou 6,4 centimorgans de distância. Posso pensar então que será que eu tenho essa orientação? Pensando lá no nosso exemplo inicial entre os parques de Curitiba, será que essa é a melhor representação do ordenamento desses nossos genes no cromossomo? Será que não seria essa aqui melhor, CV, V e CT?
Será que não seria CT, V e CV? Ou qualquer outra possível ordem que nós estabeleçamos aqui? É justamente este tipo de dúvida e questão que nós podemos resolver com esse nosso teste dos 3 pontos. Assim, eu devo avaliar as distâncias que nós já calculamos par a par. Percebam aqui que a distância entre V e CV é de 18,5 unidades de mapa, a distância entre V e CT é de 13,2 unidades de mapa, e a distância entre CV e CT é de 6,4 unidades de mapa, ou seja, essa aqui é a distância menor que nós temos. Se eu partir dessa minha distância menor, eu vejo que eu tenho uma distância de 13,2 unidades de mapa entre V e CT, e uma distância de 18,5 unidades de mapa entre V e CV. Logo, observando aqui, nós podemos encaixar dessa nossa maneira. V está mais próximo de CT do que V está de CV. Logo, obrigatoriamente, o meu V tem que estar mais próximo do CT, mais deste lado, do que do lado oposto. Por isso que a ordem do nosso cromossomo é V, CT e CV. Assim, nós podemos ainda somar essas distâncias, ou seja, somar esse 13,2, que é representado por essa distância aqui, com esses nossos 6,4, representado por essa minha distância aqui, para fazer um total de 19,6. Entretanto, 19,6 é maior que a minha distância de 18,5 unidades de mapa calculadas. Por qual motivo? Lá no mapa de Curitiba eu dei uma desculpa sobre distância, sobre rotas. Será que aqui eu tenho uma desculpa um pouco mais lógica e pautada no que nós observamos? Os indivíduos que nós vimos lá embaixo eram indivíduos que exigiam a ocorrência de 2 crossing overs considerando a nossa ordenação gênica. Assim sendo, eles teriam uma frequência bem baixinha, como lá observamos. Só que quando eu tenho um indivíduo daqueles, ele deve ser considerado 2 vezes, porque nós temos 2 crossing overs ali ocorrendo naquela região. Ou seja, entre V e CV eu tive chance de ter 2 recombinações. Se por acaso eu voltar aqui na minha tabela e observar esses nossos indivíduos aqui embaixo, percebam, esse 3 e esse 5 deveria ser contado 2 vezes se nós quisermos a distância total que seja numericamente compatível com nossos resultados. Percebam aqui então, eu teria 45 mais 40 mais 89 mais 94, mais 3, percebam que eu somei o 3 2 vezes, porque eu tive uma dupla recombinação, mais 5 igual a 284. E se eu fizer 284 por 1448, eu vou ter os nossos 19,6% ou 19,6 unidades de mapa, que agora é compatível aqui com esse nosso somatório. Entretanto, não faz sentido fazer esse tipo de cálculo, salvo para confirmar os nossos resultados numéricos aqui, porque usualmente a distância para a par é a distância mais eficaz e mais correta e, consequentemente, a mais precisa de todas. E será que 2 recombinações próximas podem interferir umas nas outras? Percebam aqui que eu tenho que, para aqueles nossos cenários mais raros lá embaixo, aqueles nossos gametas, eu preciso de 2 recombinações ocorrendo. Qual seria a nossa frequência esperada aqui? Percebam que eu quero uma recombinação aqui e uma recombinação aqui. Logo, eu posso simplesmente pegar as distâncias entre V e CT e V e multiplicar uma pela outra. Ou seja, eu tenho 6,4 entre CT e CV, eu tenho 13,2 entre V e CT. Se eu realizar uma multiplicação desses valores, não em unidades de mapa, mas só deslocando a vírgula novamente para lá, não multiplicando por 100, eu vou ter 0,132 vezes 0,064, ou 0,0084, ou ainda 0,84%. Qual seria o nosso total de indivíduos? O nosso total é 1.448, como indicado aqui embaixo. Eu posso multiplicar esses dois valores, porque eu quero um e outro, eu quero que a recombinação ocorra entre os dois genes simultaneamente. Isso nos dá os nossos 0,0084 calculados previamente. Multiplicando isso por 1.448, eu esperava 12,6, ou seja, 12 recombinantes duplos. Percebam aqui que eu tive 5, 6, 7, 8 recombinantes duplos, porque eu apresentei apenas esses 5 mais 3. Ou seja, eu tive um valor menor do que o esperado de recombinantes duplos, porque a presença de crossing overs próximos interferiu uma na outra. Pensando lá na nossa meiose, lá no nosso
quíteno da prófase 1. Se eu tenho o nosso complexo sinaptonêmico passando por quiasmas muito próximos, isso acaba inibindo a formação de outro quiasma pelo fato de um já estar lá estabelecido. Assim, nós temos uma interferência ocorrendo e, ao ocorrer essa interferência, nós teremos um resultado que se desvia do nosso esperado. Eu posso calcular a interferência observada se eu colocar aqui os meus duplos observados sobre os meus duplos esperados, eu subtraio este valor de 1. Percebam aqui, então, que a nossa interferência ela seria 1 menos 8, que foi o nosso observado, divididos por 12, que dá 33%, ou seja, 1/3. Então eu tenho uma interferência de 33%, reduzindo os nossos duplos recombinantes pelo fato de eu ter crossing overs muito próximos. E para que eu faça mapas, com mapas cromossômicos como esse, eu posso compreender e tentar associar pequenas alterações conhecidas e que eu tenho uma metodologia para identificar as mesmas com determinadas doenças ou características que eu ainda desconheço a origem molecular. Então, simplesmente, eventualmente, eu acabo encontrando uma determinada região, que é uma mutação de um único nucleotídeo, uma alteração que eu consigo detectar pela presença ou ausência do sítio para uma enzima de restrição, ou outra modificação qualquer que eu vou realizar aqui, vou mapear no meu cromossomo. Estando isso mapeado, eu posso avaliar se eu tenho alguma dessas minhas características ligadas a uma doença, ligadas a um traço. Por mais que elas não sejam a característica causal, eu sei que na vizinhança da mesma é que nós teremos a nossa alteração que tem importância para a constituição do fenótipo que está sendo avaliado. Isso também nos permite conhecer melhor os cromossomos e ainda mais associar esses dados com genética molecular, porque eu posso cruzar e referenciar o meu mapa cromossômico com informações de sequenciamento de DNA, e aí eu consigo confirmar com precisão as distâncias entre as minhas posições. E combinando esses dados, eu posso chegar a uma predição melhor do meu fenótipo em função do genótipo. E assim, agora que vocês já sabem como se encontrar nas cidades e em genomas, até mais e bons estudos!